Glória a Deus. Porque nós não sabemos quem é que vai precisar de uma palavra. Bem? Lucas 18. A parábola do juiz rico. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Aleluia. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia! Essa palavra, mesmo que ela seja conhecida, para nós, essa palavra nos traz uma edificação muito grande. Porque Jesus está contando uma parábola, é uma forma de contar uma história para que os discípulos e aqueles que ouvissem a palavra escutassem e entendessem o que Jesus queria dizer. Aleluia. E a palavra começa a dizer que Jesus estava numa cidade e tinha um certo juiz que não temia Deus e não respeitava o homem. Quer dizer, ele se colocava no lugar de Deus para fazer aquilo que ele bem entendia, do jeito que ele queria e quando ele queria. E a palavra de Deus diz também que na mesma cidade existia uma certa viúva, que ia ter com ele todos os momentos que ela podia. Ela estava lá batendo na porta: faze-me justiça. O contexto aqui dessa parábola, se formos analisarmos, tudo o que está nessa palavra começa a trazer coisas assim do passado. Se ela era uma viúva, a Bíblia também não diz, Jesus não contou que ela tinha filhos. Então, se ela ficou viúva e ela precisava de alguém para determinar alguma coisa, ou impedir que ela perdesse algum bem, ou adquirisse aquilo que foi confiscado pelo governo, por quê? Porque o homem antes, assim como continua sendo, de acordo com o estatuto, a palavra do Senhor, o homem é a coluna, é a cabeça da família. E a palavra de Deus diz que os homens, quando eles faleciam, se eles tivessem algum bem, aquele bem ele era confiscado pelo governo na época. E se caso não tivesse nenhum filho do sexo masculino, essa viúva, ela teria que ser sustentada pelo povo, pela sinagoga. E aquela mulher, ela viu uma alternativa dela não ter que passar por humilhação. O que ela fez? Essa mulher, ela simplesmente se levantou e ela foi até a porta do único juiz que podia julgar a causa. Aquele juiz era a sua monarca, é o único que poderia ajudar, era o único que podia socorrê-la. Por quê? Porque ela não queria viver de migalha. A Bíblia não diz que o marido dela tinha deixado bens, mas se ela estava batendo na porta do juiz, é porque ela tinha alguma coisa a ver, ou ela tinha algo para receber, ou ela poderia manter aquilo que o marido dela tinha deixado. Mas como ela não tinha por direito voz altiva por ser mulher e já ser uma viúva, a única oportunidade que ela teve foi bater na porta do juiz. Porém, a Bíblia começa a dizer que Jesus disse que aquele juiz, ele era injusto. Ele era injusto juiz.
por quê? Por ele não temer a Deus, ele não estava se importando com o bem-estar do seu próximo. E aquela mulher, a Bíblia não fala quanto tempo ela ficou batendo na porta daquele juiz. Mas aquela mulher, ela não desistiu, mesmo sendo viúva, mesmo sendo ignorada. A Bíblia não fala, os historiadores não explicam quanto tempo aquela viúva ficou batendo na porta. Faze-me justiça contra o meu adversário. Se ela tinha um adversário e o juiz era o único que podia julgar a causa, e também ele era o único que podia dar a sentença. Para quê? Para que aquele adversário não tocasse naquilo que era dela. Ou se caso ela tinha alguma coisa que era do marido por direito, aquela pessoa estava possuindo algo indevido. Então ela queria que fizesse justiça. E a palavra de Deus começa a dizer que ninguém sabe quantas viúvas, quantos órfãos bateram na porta daquele juiz. A Bíblia não diz por quanto tempo tinha pessoas lá esperando por justiça. Por quê? Porque se ele não temia Deus e ele era uma pessoa injusta, então ele não pensava no bem-estar do próximo. E por ele não pensar no bem-estar, ele se achava superior a todos, acreditando que não tinha ninguém acima dele. Mas ele esqueceu que tinha um Deus, Criador dos céus e da terra, que estava acima de tudo e de todos, e podia julgar a sua causa. Porém, aquela viúva, ela batia na sua porta. Alguns historiadores dizem que todas as oportunidades que ela tinha, ela estava batendo na porta. Faça-me justiça. É como ela dissesse assim: julga a minha causa, porque se você não julgar a minha causa, aquilo que é meu por direito vai para a mão de outra pessoa que não tem direito. Quer dizer o quê? Se nós concordarmos e analisarmos os dias de hoje, quantas injustiças tem pessoas sofrendo? Quantas injustiças de pessoas que tem aquilo que é dele por direito e vai alguém e tira e toma sem ter direito algum. É exatamente essa parábola. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e falamos para o Senhor: faça-me justiça, porque a justiça do homem ela é falha, a justiça do homem ela erra. A justiça do homem, ela nunca é perfeita, mas a de Deus não falha, ela não erra, ela é perfeita e chega no momento certo. E a palavra de Deus diz, no versículo 6, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. É quando aquela viúva, ela não se importou com as pessoas que pediam justiça e não se importou com aquilo que as pessoas falavam. Porque tem pessoas que ela não recebe a bênção e ela desencoraja aquele que está na fila de espera. A Bíblia também não conta se para bater na porta daquele juiz se ele entregava uma senha de espera. Também não diz quantas vezes ele julgou a causa de alguém. Mas aquela viúva, ela não perdeu a esperança. Aleluia! Todas as oportunidades, ela estava batendo na porta. Faça-me justiça. É quando a palavra de Deus nos diz que é bater, bater e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Para isso, não pode desistir de bater na porta. Por quê? Porque tem momentos que quando a bênção não vem no nosso tempo, nós perdemos a esperança. E o Senhor, através dessa parábola, Ele está nos dizendo assim: não perca a esperança. Não perca a fé. Porque assim como o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus em Cristo andou pela terra, ele viu quanta injustiça existia. Por isso também que ele contou essa parábola. Por quê? Porque os órfãos, as viúvas, sempre sofriam injustiças. Nunca era olhado pelo povo. Por quê? Aquela viúva, ela não queria depender do governo. Aquela viúva, ela não queria depender de migalha. Ela não queria que as pessoas olhassem para ela como uma viúva, uma coitada. Não.
queria que visse ela como uma viúva, mas que fosse o quê? Insistente naquilo que era seu por direito. E a palavra diz que se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quantas vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me faça justiça. Mas muitas das vezes tem coisas que Deus deixa para um longo tempo para frente. Por quê? Porque no momento que nós precisamos que Deus faça, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E para isso, se aquela viúva tivesse batido uma ou duas vezes na porta daquele juiz iníquo, que não tinha dó, não tinha piedade, batesse na porta dele, ele abrisse a porta e falava assim: não julgarei a sua causa, o que ela faria? Ela iria embora, mesmo com a porta fechada, ela não desistiu. Porque ela sabia que, independente do tempo, um dia a porta ia abrir. Só que tem pessoas que, quando bate na porta e a porta não abre, ela desiste, ela vira as costas, ela perde a fé, perde a esperança e começa a andar na direção que Deus não quer. E muitas das vezes deixa de bater na porta que vai trazer a bênção para poder muitas das vezes se acomodar. O ato espiritual de bater na porta é quando você clama de dia e de noite e fala assim: Senhor, eu preciso dessa bênção. Quantas vezes tem pessoas que oram pela libertação de alguém, por a cura de alguém, e a pessoa não vê nada acontecendo, nada. Muitas das vezes a pessoa está nas drogas, está na bebida, muitas das vezes a pessoa está na prostituição, caminhando a passos largos para o abismo. E muitas das vezes tem pessoas que perdem a esperança. Por que perde a esperança? Porque não vê nada acontecendo e a pessoa só piorando. Mas não é assim. Aqui essa parábola está mostrando para nós que temos que ser insistente e persistente. Porque quem insiste é porque precisa. Agora, quem persiste é porque crê que vai acontecer. Mas para isso precisamos ter fé e confiança que no momento certo o Senhor vai agir. É quando a palavra de Deus diz aqui: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas há momentos que nós queremos a justiça do nosso jeito. É quando nós queremos ensinar para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor faça assim, 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 assim. E não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós colocamos na mão dele e deixa ele trabalhar. Por quê? Porque se aquela viúva batesse na porta e dissesse para o juiz: eu preciso que você trabalhe assim, 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 ele possivelmente não atenderia a ela nunca mais. Por quê? Porque juiz que é juiz não precisa de ensinamento. Ele já sabe como agir, ele já sabe como trabalhar. Mas o juiz que está sendo falado aqui é o nosso Senhor. Se Jesus, se Deus é o nosso justo juiz, nós temos que entregar do jeito que ele trabalhar, independente de quanto tempo for o tempo de espera, a vitória vai chegar. Aleluia. Mas para isso, nós precisamos crer e confiar de quê? Que no momento certo, ele responde. A qualquer momento, ele pode te dizer assim: calma, espera mais um pouquinho. Por quê? Porque ele não quer ver eu e nem você com a fé no chão. Não, ele está dizendo aqui: porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele estava dizendo o quê? Não importa quanto tempo espere, tenha fé e espere. Se a sua fé estiver pequena, clame que ele aumenta a sua fé. Por quê? Porque no momento que você receber a vitória, a sua fé precisa estar de pé. Por quê? Porque da mesma medida que você clamou e pediu, você também da mesma medida precisa agradecer. Mas para agradecer, também precisa ter fé. E a palavra de Deus diz que um dia aquele juiz, ele se sentiu uma pessoa incomodada. Eu acho que não existe coisa pior do que uma pessoa bater na sua porta e você não poder fazer nada por ela. Ou muitas das vezes tem pessoas que podem fazer e não faz. E a palavra está dizendo aqui que
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça. Mas ele não quis, por um tempo ele não quis. Mas como ele se sentiu muito incomodado, ele falou assim: o único jeito dessa mulher sair da minha porta é eu fazer justiça. Por quê? Porque ele já não estava aguentando mais ouvir aquela mulher não entrar e sair, que ele entrava e saía, a mulher batia na porta: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça. É como se ela estivesse dizendo assim: se você não julgar minha causa, eu estou batendo. Enquanto você não julgar minha causa, eu estou aqui. Independente do tempo, não vou desistir. Porque se ele era o único juiz, então ela não podia desistir de bater na porta. É quando a palavra de Deus diz que ele disse: para enfim, não volte me importune muito. Quer dizer, além dele já estar irritado com ela, ele falou assim: eu vou abrir a porta, vou atender essa viúva, para mim pelo menos ter paz. Porque ninguém sabe quanto tempo aquela mulher ficou. Por ser viúva, ninguém sabe o que estava sendo tirado dela. Mas a Bíblia diz que Jesus contou a parábola como um ato de prudência. É o que? Bater na porta e não desistir enquanto ela não se abrir. Aleluia. O segredo dessa viúva foi insistir batendo na porta. Quantas vezes nós desistimos de uma bênção porque muitas das vezes a bênção não está vindo tão rápido como nós gostaríamos. Mas a palavra de Deus, do mesmo jeito, diz que ele falou: hei de lhe fazer justiça. Ele fez justiça para ela. Se ela tivesse desistido, poderia ser o momento exato que ele abrisse a porta e julgasse a causa dela e desse a sentença de vitória para ela. Haja vista que nós não podemos esquecer que a chave da porta fica do lado direito. Isso quer dizer o quê? Enquanto a porta não se abrir, a chave está do lado de dentro. Quer dizer, nós não temos domínio de nada. Enquanto a porta estiver com a chave do lado de dentro, quer dizer que o domínio está na mão de Cristo, está na mão do justo juiz. Quem sabe pode ser hoje que abre-se a porta e hoje pode ser o dia da sua vitória. Mas você não pode desistir. Muitas vezes o Senhor espera de nós continuar insistindo, batendo na porta. Por quê? Porque a chave é o segredo que está trancando a porta. A hora que a porta se abrir, é o dia que o Senhor dá a minha e a sua vitória. Mas para isso, enquanto a porta não abre, Aleluia. continua orando, continua buscando e insistindo, porque o Senhor é o único justo juiz que pode julgar a sua causa. Amém. Amém? Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus.